quando nós estamos aqui, mas esta manhã na casa de Deus, né? Quero te convidar, amado, abra a palavra de Deus num texto que os irmãos talvez não conheçam, que é o Salmo de número 23, né? Texto conhecidíssimo, Salmo de Davi. Sei que alguns irmãos já sabem até de cor. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos acompanhem na palavra. Amém? Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 23: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos nessa manhã, nós te bendizemos, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso provedor, Tu estás conosco o tempo todo, ó Pai, e por isso nós te adoramos, que Tu és bom o tempo todo, Tu és santo o tempo todo, em Ti, ó Pai, não há sombra ou variação de mudança. Por isso nós podemos contemplar a Tua fidelidade. Por isso oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo, e enquanto esse vídeo, essa canção estiver tocando, esteja orando, esteja pedindo que o nosso Deus esteja iluminando o teu coração. Aproveite esses minutos também para você reler esse texto. Talvez a tua versão esteja um pouquinho diferente da minha, que é a revista e corrigida. Talvez aí Deus possa já estar trabalhando no teu coração. Amém? Seja
vontade. Nós cantamos durante o Ministério de Louvor sobre o Espírito Santo encher nossas vidas e que nós temos valor porque o Espírito Santo se move na gente. Nós temos valor, mas nós temos também algumas responsabilidades pelo Espírito Santo se mover em nossas vidas. Cantamos também sobre uma doce presença, sobre uma presença santa que vem sobre nós e nos enche do poder de Deus. Mas esse poder de Deus, ele é valor, mas ele também gera responsabilidade. A canção que nós vimos, ela fala que eu não quero apenas a vontade do Senhor, mas eu quero viver a vontade do Senhor, eu quero fazer parte da vontade do Senhor, eu quero estar no centro da vontade do Senhor, e isso implica a responsabilidade nossa como igreja. E o texto do Salmo de número 23, um salmo de autoria dada a Davi, ele fala sobre responsabilidade. O Salmo de número 23 é um daqueles textos bíblicos que todo mundo conhece. Se você chegar num vagão de trem de manhã e você gritar, o Senhor é meu pastor, certamente alguém vai responder da seguinte maneira, entre parênteses, e nada me faltará. Mas segundo o texto bíblico, nada me faltará. E isso entra numa galeria de textos: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esses textos extremamente conhecidos, às vezes, nos deixa bloqueados de pegar a profundidade do texto sagrado e forçar uma aplicação em nossas vidas. O texto é tão bonito, é tão poético, que às vezes nós ficamos tão emocionados que não conseguimos pegar o arcabouço dele e trabalhar dentro de nossos corações. E a reflexão que eu faço com os irmãos nessa manhã é a respeito disso. Davi, nesse salmo, ele quer expressar sobre a bondade e o cuidado de Deus. E ele fala, olha, o nosso Deus, ele é tão bom que ele precisa interpretar isso em algo mais acessível. E qual o exemplo que ele usa? Um exemplo de um pastor para com as suas ovelhas. Até aí tudo bem, só que a gente lembra, peraí, Davi foi pastor, Davi cuidava das ovelhas do pai dele. Davi, nesse salmo de número 23, ele é tão sensível e ele é tão ousado, que quando ele quer ministrar e quer falar a respeito do cuidado e da bondade de Deus, ele dá um exemplo de uma coisa que ele faz. Ah, é para falar da bondade de Deus? Beleza, vamos falar do que eu faço. Vamos falar da maneira como eu me importo. Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Você já viu a responsabilidade do que você cantou nessa manhã? Você já viu a responsabilidade que te implica de um texto que por vezes parece ser tão simples, mas de uma profundidade imensa? Meu amado, será que se você hoje tiver que viver a vontade de Deus e falar a respeito de alguma coisa de Deus, você consegue falar a respeito da sua atuação no seu ambiente de trabalho, no seu colégio, na sua casa, na sua família? Será que você hoje, meu amado, você consegue passar a tua semana falando a respeito da bondade de Deus com a sua vida? É por isso que nessa manhã eu desafio os irmãos a junto comigo refletirmos sobre o seguinte tema: acerca de tudo que fizermos. Acerca de tudo que fizermos. Uma reflexão de, assim como Davi, nós não terceirizarmos a atuação do Espírito Santo dentro de nós como igreja, mas de nós refletirmos a vontade de Deus ao mundo. E o salmista, ele começa pelo versículo de número 1 do Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, ele já começa nesse primeiro versículo expressando o conhecimento técnico dele a respeito daquilo que ele fazia. Talvez os irmãos não saibam, a atuação de um pastor de ovelhas é diário, é todo dia. Ele acorda de madrugada, antes do sol ficar muito forte, caminha com as ovelhas até um lugar de pastos verdejantes,
e lá elas ficam e bebem a sua água, e ele tem que trazer elas em segurança de novo para casa, e isso todo dia. Sendo que o pastor de ovelhas, ele é uma pessoa que ele tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Normalmente quem cria as ovelhas, quem é dono de ovelhas, é dali que vem o seu sustento. E para essa pessoa confiar uma outra pessoa as suas ovelhas, essa pessoa ela tem que ser confiável, ela tem que estar apta. E um pastor, ele tem que ter um senso de provisão, porque enquanto ele estiver andando com as ovelhas, ele é o responsável pelas suas ovelhas. Para os irmãos verem o quanto isso é relevante, que o próprio Jesus Cristo, quando ele chega em João 10, ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meu amado, se nós tivermos que falar sobre provisão, será que nós podemos falar sobre a nossa atuação no trabalho, na igreja, na nossa família? Será que nós, assim como Davi falou de um Deus provedor, será que nós podemos falar de provisão na nossa relação com os nossos fornecedores, com os nossos professores, com os nossos alunos, com o irmão do lado, enquanto nós estamos trabalhando na igreja? Será que nós temos atuado de uma maneira substancial? Você lembra da parábola do bom samaritano? Quando aquele homem termina de ajudar e hospeda, você observou que no finalzinho ele ainda deixa mais um dinheiro para caso aconteça mais alguma coisa, tem um dinheiro ali. Você acha que quando Jesus Cristo ele citou isso foi em vão? Será, meu amado, que hoje você, como uma ovelha do nosso pastor Jesus Cristo, você tem se posicionado com um sentimento provedor? O nosso Deus, ele é um Deus que ele é bom o tempo todo, ele é cuidador o tempo todo, ele é amável o tempo todo, ele é justo o tempo todo, ele é fiel o tempo todo, e ele comissionou a sua igreja para que nós pudéssemos refletir a face de Cristo nesse mundo. E será que nós temos refletido a face de Cristo como um provedor para aquele próximo, para o nosso próximo? Mas a palavra de Deus, ela complementa tudo isso, e o Ministério de Louvor sabe muito bem do que eu vou falar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se você vai comer, que as pessoas glorifiquem a Deus. Se você vai beber, que as pessoas glorifiquem a Deus. Se você vai fazer qualquer coisa, que as pessoas olhem e digam: glória a Deus. Esse Deus dele é um Deus grande, é um Deus poderoso, e nós precisamos fazer com que o nosso Deus seja glorificado com a nossa atitude, com o nosso senso de provisão. Mas a palavra de Deus, ela continua no versículo de número 2 do Salmo de número 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. O pastor, quando ele sai de manhã com as suas ovelhas, ele tem um longo caminho a percorrer, mas o objetivo desse pastor é chegar aos pastos verdejantes. O mau pastor, ele pega qualquer pasto, um pasto meio verde, mas sabe que as ovelhas têm que ir para um pasto verde, verdejante, e a ovelha ela precisa ir para as águas tranquilas. Por quê? A ovelha, ele é um animal psicologicamente muito sensível, é um animal que ele tem medo de tudo, e ele também é um animal que ele precisa ter a confiança no pastor, porque o caminho ele é rude. Eu trabalhei durante um certo tempo na universidade rural, e lá algumas coisas que eu aprendi eu levei para a vida. Existem alguns animais que eles são muito amigos do homem, eles são muito próximos aos homens. O primeiro a gente fala que é o cão, mas na verdade não é o cavalo. Normalmente quando uma pessoa tem um cavalo e o seu cavalo morre, e a pessoa morre,
quase sempre o cavalo fica muito doente e morre depois. Por isso, quando você tem aqueles cavalos no jockey, você não pode deixar somente com uma pessoa cuidando. Se você deixar só uma pessoa cuidando, quando esse cavalo morrer, quando essa pessoa morrer, o cavalo vai morrer também. E o segundo animal mais sensível, com mais sensibilidade às relações humanas, é o cão. O cachorro é um animal muito fiel. E o terceiro é a ovelha. O pastor de ovelhas, ele tem uma relação ali de fidelidade, de amizade com as suas ovelhas. As ovelhas, quando estão no caminho, elas sentem muito medo. Por isso que o pastor, ele tem aquela figura de ser ali o centro, de ser a pessoa responsável, de ser o guia. A ovelha, ela olha para o seu pastor e ela tem a confiança. Chega ao ponto das águas tranquilas, da própria ovelha, quando estiver muito assim agitada, olhar e ver o seu próprio reflexo na água e se assustar. Muitas vezes o pastor, ele é obrigado a fazer barreiras com a mão. Isso acontece muito no Líbano. Barreira para a ovelha poder estar tranquila e beber água e se alimentar. Vocês que criam cachorro, às vezes o teu cachorro não está tão assim elétrico que não quer nem comer, está morrendo de fome, mas não quer comer. O gato persa também é assim. Ele é tão preguiçoso que se você colocar mais de 40 centímetros, ele não come. Aí quem tem esse tipo de animal tem que ir lá com todo carinho e entender, saber que não pode passar dos 15 centímetros, ali dos 20 centímetros, para o animal poder comer. E nesse segundo versículo a gente vê o salmista falando da proximidade que o pastor tem que ter com as suas ovelhas. Ele tem que estar próximo. E isso é validado até pelo apóstolo Paulo em Gálatas, quando ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Você já reparou que tudo aquilo que o fruto do Espírito gera, ele gera em você, mas para que haja um relacionamento seu com o teu irmão? O domínio próprio, o amor, a bondade, a fé, tudo isso, o Espírito Santo gera em você, mas para que você possa expressar com o teu irmão. Se você não conseguir ser próximo ao teu irmão, o fruto do Espírito ele acaba sendo vão em você. Afinal de contas, para que a bondade se você se isola? E nós estamos num tempo difícil, meus irmãos, tempos difíceis, onde nós achamos que ninguém tem que se meter em nossas vidas, que a minha relação sou eu e Deus, e é Deus que sabe da minha vida espiritual, como se o nosso irmão que está ao nosso lado não fizesse parte de um grande ecossistema espiritual, de um grande mecanismo espiritual, como se a nossa vida, a edificação de nossas vidas, não dependesse também da nossa relação com os nossos irmãos. Se assim não fosse, nós não seríamos igreja. Deus teria comissionado a Elaine somente, o Fábio, o João, mas não, o Senhor Jesus, ele comissiona a sua igreja. Os textos são sobre a unidade da igreja, onde Cristo é a cabeça da igreja, cada um com a sua função, mas nós somos igreja, e se nós não tivermos a sensibilidade de proximidade, é em vão. E é por isso que o salmista aqui, Davi, quando ele fala que tem que levar as ovelhas para pastos verdejantes e para águas tranquilas, meu querido, na tua relação semanal com a tua esposa, no seu trabalho, no seu colégio, você tem levado as pessoas, você tem atuado de tal maneira que as pessoas encontrem águas tranquilas estando próximo a você? Quando você faz alguma coisa para alguém, você faz como que guiando ovelhas a pastos verdejantes, portanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. O que você tem feito? O nosso Deus, ele tem sido glorificado na sua vida. Eu sou obrigado a citar Filipenses, quando Paulo diz que Cristo será tanto agora como sempre engrandecido em minha vida, seja pela morte, seja pela vida. Paulo chega a ser extremista, ou não? É responsabilidade da igreja, como do pastor, responsabilidade sua pessoal, ser próximo. Em tudo quanto você fizer,
que seja para a glória do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela continua no seu versículo de número 3, acompanhe na sua Bíblia. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelos caminhos de justiça. O pastor, quando ele termina com as ovelhas ali no pasto verdejante, ele precisa voltar para sua casa, mas existe uma questão técnica aí também. E Davi entendia bem que onde ele era pastor, ali na Judéia, para poder chegar até o lugar em que tinha oásis, ele tinha que passar por um deserto. E o deserto é muito quente durante o dia, e à noite é muito frio, com muitos ventos. E ele não pode deixar entardecer muito, porque senão naquele caminho ele pode encontrar perigo com as suas ovelhas. Então o caminho tem que ser o mais reto possível, o caminho tem que ser o mais breve possível, e ele tem que pensar muito bem por onde ele vai passar, para não pôr a vida das ovelhas em perigo. E é interessante que o salmista, ele fala sobre a responsabilidade de trazer as ovelhas de volta para casa. E eu quero te falar, meu querido, nós somos forasteiros nesse mundo, nós não estamos no nosso lar. Aqui é apenas um caminho. O nosso lar é junto do nosso Deus, onde Ele estiver. E Jesus Cristo, Ele deixa isso bem claro, e Ele vem aqui, tanto é que Ele foi para nos preparar lugar. Só que nós estamos aqui na casa de Deus hoje, nós estamos no melhor lugar, e graças a Deus que você está aqui. Mas talvez se você olhar para o lado, você vai ver pessoas que deveriam estar aqui, infelizmente não estão. Você já orou hoje por aquele teu irmão que estava conosco aqui há um tempo atrás, cantando, glorificando a Deus, e que hoje não está mais? Nós temos uma responsabilidade espiritual sobre trazer essas pessoas de volta para casa. Por vezes nós nos pegamos pensando, o fulano não está mais aqui, porque infelizmente ele não conseguiu ficar firme na fé. Meu amado, não é infelizmente ele não ficou firme na fé, é você começar a dobrar o teu joelho e interceder para o Senhor, para que Ele possa usar alguém ou usar você para ir lá com uma palavra de ousadia e trazer essa pessoa de volta. Porque assim como Ele está fora, Ele está longe, nós estivemos longe, e Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos aproximados a Deus de novo pelo sangue de Cristo. E se nós fomos aproximados, nós precisamos nos colocar na brecha para poder aproximar novamente de novo o nosso irmão. E por vezes nós vamos com esse irmão e começamos a falar mal da igreja, a falar mal da obra, a falar mal do pastor, a falar mal de nós mesmos, e cada vez mais afastamos esse nosso irmão. Só que assim como o salmista ele fala que tem que trazer as ovelhas de volta para casa, o Senhor ele nos guia pelos caminhos da justiça, nós temos essa missão também. Enquanto eu preparava a reflexão dessa manhã, eu me peguei como testemunho de uma pessoa ali no Líbano. Tem muitos rebanhos de ovelha, e a maneira como eles tratavam as ovelhas antigamente, na época de Davi, não mudou muito da maneira com que eles fazem hoje em dia. E numa das excursões, estava um ônibus passando cheio de turistas americanos, quando eles param e veio um pastor lá com as suas ovelhas. Ele pega, próximo ao ônibus, uma ovelha pequena, e ele pega e quebra a pata da ovelha. E foi uma cena assim bem chocante para as pessoas que estavam lá, a ponto de que, poxa, mas que situação desagradável, um pastor que pega a ovelha e quebra a patinha dela. E todo mundo ficou assim, gente chorando. Foi quando o guia parou, peraí, deixa ver a situação delicada. Ele foi lá conversar com esse pastor de ovelhas, e o pastor de ovelhas explicou o que aconteceu. Aquela ovelha, ela era bastante rebelde, né? E muito nova ainda. Então o que ela fazia? O tempo todo ela se afastava do rebanho, e algumas vezes naquela semana ela quase morreu. Numa delas ela saiu correndo, o pastor não conseguiu ver, correu atrás, e ela estava sendo atacada por um monte de animais. O que esse pastor fez? Ele tentou de tudo para ensinar essa ovelha que ela tinha que ficar no rebanho. Então ele quebrou a pata dela e pegou ela no colo, quebrou, amarrou, botou ela no colo e foi carregando ela no colo de
volta para casa. Se ele só pega ela e agarra, ela ia achar que aquilo era um prêmio pela desobediência dela. Mas não, o pastor quebrou, fez ela sentir a deficiência dela, pegou no colo e levou para casa. Para quê? Para que isso desse tempo dela maturar e pudesse entender que não pode sair do rebanho. E às vezes, meu querido, é difícil te dizer isso, mas às vezes o Senhor permite algumas coisas para que nós prossigamos pelas veredas da justiça e para que nós possamos voltar para o nosso lar em segurança. Às vezes nós nos perdemos no caminho e o Senhor, Ele permite que nós passamos por algumas situações bem desagradáveis, mas para que nós possamos aprender e ter intimidade com Deus e consigamos chegar em segurança para o nosso lar. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, basicamente porque ele tinha sensibilidade para entender o que Deus falava em tempos bons e sensibilidade para entender o que Deus falava quando ele aprontava alguma coisa durante a disciplina. Meu amado, qual tem sido o teu empenho em trazer as pessoas de volta para casa? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, ao você se encher do fruto do Espírito e você não ter a capacidade de viver isso e viver a vontade de Deus, abençoando a vida do teu irmão. A palavra de Deus continua no versículo de número 4 do Salmo 23, texto conhecidíssimo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é bacana que o texto ele não nos diz que nós não vamos andar no vale da sombra da morte. Sim, e eu vou dizer para os irmãos até de uma maneira um pouco ousada, eu acho que o vale da sombra da morte, eu acho que é pior que o vale da morte. Porque o vale da morte você foi e morreu. Agora você conviver com medo da morte o tempo todo é angustiante. Sendo que aqui, só para os irmãos entenderem o que é o vale da sombra da morte, durante o caminho ali da Judéia, de onde os pastores saíam, para onde eles iam, eles passavam por alguns lugares estreitos e com alguns precipícios. E em algum momento, pelo medo disso das ovelhas, elas travavam. E o pastor, ele tinha que ir lá com o seu cajado, vem. Ou então vai, anda, não para não, vem, vamos. Então o pastor ele tinha que entender o medo das suas ovelhas, ele tinha que ser um incentivador, ele tinha que chegar, olha só, eu estou aqui, vem, o teu pastor está aqui. E as ovelhas olhavam para o seu pastor e tinham a confiança, sim, eu posso andar, que ele não vai deixar, por isso que a tua vara e o teu cajado, ele me consolam. Se der ruim, o meu pastor está aqui. Mas para isso o pastor tinha que estar próximo. Eu não sei você, meu amado, você já passou por algum problema na sua vida, algum momento difícil, você olhou ao redor e não tinha ninguém? E nós pegamos aí um vício muito ruim como igreja. Alguém para do nosso lado e diz, olha, eu estou com um problema assim, está complicado. Você sabe qual é a frase padrão? A cada 10 vezes que isso acontece, essa frase é dita 9 vezes. Amém. Eu estarei orando pela sua vida. Até você dizer que você vai estar orando, meu amado, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu posso te ajudar de alguma maneira? E antes de você perguntar se você pode ajudar, você pensa consigo mesmo: eu posso ajudar? Porque se alguém chega para você e diz, eu estou sem ter o que comer dentro de casa, até você chegar e dizer, eu vou estar orando pela sua vida, será que você não pode ir no mercado e ajudar a comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão? Falamos há algum tempo atrás, quando Jesus Cristo ele estava pregando sobre o pão do céu, onde o povo que estava ali ouvindo ele perguntou, Moisés nos deu o pão que caía do céu, e o que você nos oferece? A fome ela era tão grande naquela época, que as pessoas, Jesus Cristo ele falava sobre o pão que veio de Deus para alimentar o mundo, mas eles não deixavam de expor a fraqueza deles, a necessidade do pão para encher a barriga. Não adianta nós sermos cheios do Espírito Santo, nós termos valor, nós termos dentro de nós um doce Espírito,
se nós não conseguirmos estar próximo do nosso irmão. E isso é a tua função como igreja. Quando Jesus Cristo ele andou entre nós, ele esteve aqui, os pobres, necessitados sempre estavam perto dele. Ele fez milagres, ele curou os cegos, ele alimentou as pessoas. Porque Jesus Cristo ele não cegou, ele não, eu vim aqui apenas para fazer o meu reino, não vem falar de comida perto de mim. E a igreja ela não pode perder a sua característica e a sua função, que é de estar próximo às pessoas. 2 Coríntios 4 ali, todo o seu capítulo fala a respeito de nós refletirmos a face de Cristo para esse mundo. E os seus obstáculos, as suas dificuldades, meu amado, não é fácil. Não é fácil você estar próximo, não é fácil você ser próximo, mas é a nossa missão. Nós precisamos viver a vontade de Deus, precisamos viver o nosso comissionamento como igreja. Eu não sei se você conhece o texto bíblico, em certo momento o povo de Israel ele atravessou o Mar Vermelho e logo ali no comecinho ele entrou numa peleja contra os amalequitas. E nessa peleja o que acontecia? Moisés era o líder do povo e Moisés ele ficava com o braço levantado. Você conhece essa história? Pelo menos você viu a novela dos 10 Mandamentos, né? Então você sabe do que eu estou falando. O que acontecia quando Moisés abaixava as mãos? E quando ele levantava, a mão dele já era pesada. E quando a mão dele começava a abaixar, o que Arão e o Ur faziam? Eles correram, pegaram uma pedra para Moisés sentar. E ficou Arão e Ur, um de cada lado. Quando a mão baixava, eles faziam o quê? Precisou alguém chegar para Arão e Ur dizer: faz o seguinte, fica lá do lado de Moisés, caso ele abaixe a mão, você levanta. Não. Eles viram que estava acontecendo isso e foram. E às vezes nós, no nosso ambiente de trabalho, no nosso colégio, no nosso relacionamento dentro de casa, obedecendo nosso pai e nossa mãe, por que não? A gente só faz quando é mandado. E o bom servo ele não faz aquilo só que é mandado. Será que nós, como cristãos, a gente não está vacilando nisso também? Amados, e eu falando até de uma questão profissional, era para o povo evangélico, dentro do mercado de trabalho, ser líder em tudo que fizesse. Sabe por quê, pastor? Porque no texto bíblico, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Se eu viver no meu trabalho de maneira que Cristo seja engrandecido em tudo que eu fizesse, não teria para ninguém. Olha, não tem como não promover esse cidadão, porque ele faz tudo tão bem feito, que parece que ele quer glorificar a Deus em tudo. Você ia ser o melhor no seu quartel, você ia ser o melhor na sua loja de roupas, você ia ser o melhor no seu comércio, e aqui na casa de Deus, então, ia ser surpreendente. Mas às vezes, as coisas podem não estar acontecendo sobre a tua vida, além da vontade de Deus, mas muitas vezes porque você não tem feito as coisas de maneira que o Senhor seja engrandecido na sua vida. E de novo eu cito o apóstolo Paulo em Filipenses, que Cristo será tanto agora como sempre engrandecido em sua vida, seja pela morte, seja pela vida. Mas a palavra de Deus ela continua no versículo de número 5, e esse é o meu favorito. Diz assim a palavra de Deus: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse texto ele é muito interessante. Ele está falando de um banquete, ele está falando de uma festa onde vai estar você e o teu adversário. Existem algumas interpretações para esse texto, e de todas essas tem uma que eu abomino, que é aquela que não, o Senhor ele monta uma mesa junto com o meu inimigo para eu curtir com a cara dele, para eu mostrar: olha como eu sou um vencedor. E entra numa teologia igual aquela da música: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, se prepara porque eu vou pisar e ele vai se arrepender. Não me ajudou não? É a teologia da vingança gospel.
Por mais que pareça ser engraçado, muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, está vendo o que Ele está fazendo, né? Me honra para eu poder mostrar para Ele como é que é. Mexeu com o cristão? Ah, mexeu com o cristão. Não gosto dessa interpretação desse texto. Normalmente, quando um rei ele quer selar acordos de paz, ele faz alguns encontros, ele chama um banquete e ele chama o rei adversário para que eles possam aparar as suas arestas e acabar. Nós estamos em tempo de guerra lá na Rússia e na Ucrânia, né? Onde a gente está vendo aí vários encontros para se chegar a um acordo. E interessante aqui é que o salmista ele diz que é o Senhor que prepara uma mesa, é o Senhor que me coloca na frente do meu adversário, é o Senhor que unge a minha cabeça com óleo e é o Senhor que faz o meu cálice transbordar. Nós estamos falando sobre reconciliação. Toquei no assunto polêmico, né, irmãos? Reconciliação. Nós precisamos o tempo todo nos reconciliar com os nossos irmãos. Às vezes nós passamos aqui uma vida inteira dentro da casa de Deus brigado com o nosso irmão. Às vezes brigamos por coisa boba. Às vezes pegamos ranço por coisa boba. Mas eu quero te falar que toda vez, ou pelo menos uma vez por mês, acontece algo em nossas celebrações que te obrigam a ir pedir perdão ao teu irmão. Você já sabe o que é? É a ceia do Senhor. Só que, como sempre em tudo, sempre tem alguns irmãos que usam uma artimanha. Hoje é ceia, para eu justamente não comer e beber indignamente, eu não vou. Quem nunca? Só que não é isso que a palavra de Deus ela nos diz. Até porque, deixa eu te contar uma coisa. O homem estava no jardim, Adão. Ele pecou. De lá para cá, o Senhor sempre teve um plano de reconciliação com o homem. Ele sempre fez de tudo para que o homem pudesse estar reconciliado, mais próximo a Ele. Nisso veio Moisés com a lei, para que o homem soubesse ali como andar e estivesse próximo a Deus. Mas não satisfeito, o Senhor ele fez um plano perfeito, um plano que não poderia ser quebrado, um plano que não precisaria de adendos, que foi o quê? O sacrifício de Cristo por mim e por você. E isso te deixou mais próximo de Deus. E às vezes, algumas pessoas acreditam, e eu preciso falar da graça, que é um favor imerecido, onde nós não merecemos. E às vezes nós como cristãos nos achamos super poderosos. E em algumas pregações de Moisés ele fala: lembra que vocês eram escravos no Egito. Eu quero te lembrar, meu amado, que antes nós éramos pecadores, distantes de Deus. Não que não sejamos pecadores, mas agora nós estamos próximos a Deus. Pela graça, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos aproximados de Deus, fomos transformados em co-herdeiros em Cristo. Hoje, o pastor, ele pode nos levar de volta para casa, pelo sacrifício de Cristo. E se Deus nos reconciliou, se Cristo nos reconciliou com Deus, nos deu um lar, está preparando um lar, quem somos nós para não nos reconciliarmos com Deus e com os nossos irmãos? 2 Coríntios 5:20, embaixadores, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós. Mas o finalzinho é o que mais relevante: rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. E não adianta, meu amado, você dizer que é reconciliado com Deus se você não é reconciliado com o seu irmão. Apóstolo Paulo, ele dedica um capítulo inteiro falando sobre o amor que gera reconciliação. E ele diz que ainda que você fale a língua dos homens, ainda que você fale a língua dos anjos, se não houver amor em você, você é como um sino que retine. Você fica, bem, acabou o barulho, bem, acabou o barulho, bem, acabou o barulho. Você não gera mudança em ninguém. O evangelista João,
na sua epístola, lá na primeira epístola, ele diz que se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você é mentiroso. E em determinado momento ele chega a dizer que você é assassino. Nós precisamos de reconciliação. Não existe Eucaristia sem perdão e sem reconciliação. Não existe Evangelho, não existe boas novas de salvação sem senso de reconciliação. Se você não consegue se reconciliar com o seu irmão, o Evangelho que você diz viver, ele é um Evangelho falho, defeituoso, quebrado, insuficiente. Você precisa hoje se avaliar, analisar a si mesmo e tirar a raiz de amargura do seu coração e liberar perdão. É hoje o tempo de liberar perdão. É hoje o tempo de reconciliação, para que a vontade de Deus seja verdadeira na sua vida. Avalia hoje se você tem conseguido liberar perdão e se reconciliar. Mas a palavra de Deus, ela continua, e nós chegamos no versículo de número 6. E eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é um pouquinho diferente da corrigida que nós lemos na multimídia. Diz assim: bondade e misericórdia, certamente, com certeza, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria falar sobre a bondade e a misericórdia, embora eu pudesse falar também sobre estar na casa do Senhor por longos dias, em algumas versões, ou para todo sempre em outras versões, ou citar até o terceiro tópico sobre de volta para casa. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. E até antes de falar desse versículo, eu vou beber um pouquinho da fonte onde Jesus Cristo ele diz que bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Se você é uma pessoa misericordiosa, você vai alcançar misericórdia. Se você é uma pessoa bondosa, você vai alcançar bondade. E o salmista ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Bondade é fruto do Espírito. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Só que esse Espírito Santo, esse fruto do Espírito, tem que te fazer ser misericordioso, tem que te fazer ser bondoso. Para você ver sobre a misericórdia, é diretamente ligado também a você ser desamparado, a você não ser desamparado, a você ser amoroso. E o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios 4, é um capítulo que eu particularmente gosto muito pela profundidade dos seus versículos. E ali, a partir do versículo 8, ele começa a dizer algumas condições que nós cristãos podemos passar e condições que nós não podemos passar. E ele diz no versículo de número 9, 8 ou 9, se eu não me engano, que nós podemos ser perseguidos, mas nós não somos desamparados. O Senhor sempre vai usar alguém para ter misericórdia e te ajudar a estar próximo a você. Eu creio nisso, meu amado. Eu creio que o Senhor o tempo todo ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Ele usa cristãos para cuidar de cristãos, meu amado. Eu tenho certeza que no momento difícil, o Senhor ele vai te levantar de madrugada para orar por alguém. Eu quero falar uma questão contigo. Já aconteceu contigo de você estar dormindo e o Senhor te acordar, você ter um sonho com alguém, você se sentir vocacionado, comissionado de levantar e ajoelhar e orar por alguém? Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Que às vezes tem uma pessoa chorando e o Senhor está ali, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo um esposo e uma esposa chorando no cantinho ali do cobertor. Ninguém vê, mas o Senhor vê. O salmista ele diz no Salmo de número 16: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu, Ele se inclinou sobre mim e Ele ouviu o meu clamor. Ele saiu do seu trono de glória, Ele abaixou e Ele viu o teu clamor e falou:
não pode ficar por isso. O Senhor levanta alguém, vai lá, ora pelo irmão Cainan, vai lá, ora agora pelo irmão Fábio. Você tem negligenciado esse tipo de chamado, meu amado? O Salmo de número 37, o Salmo do mesmo Davi, que escreveu o Salmo de número 23, tem 3 versículos maravilhosos e impressionantes. Todos, mas eu queria destacar 3 que são os meus favoritos, assim. Os irmãos me ajudem completando. 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. E você sabe qual é o 25? Você lembra? Recebe ele. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Quem é justo e age com justiça alcança a justiça. Quem é misericordioso alcança a misericórdia. Talvez é sobre isso que Davi está falando. Que ele foi moço e agora ele é velho, e ele nunca viu um justo mendigar o pão nem a sua descendência. Será que se hoje, como Davi, você precisasse compor um salmo ao Senhor, falando sobre o quanto Deus é bom, você ia compor esse salmo falando sobre o seu trabalho? Será que se hoje você precisasse compor um salmo, tá igual você, igual Davi com a sua harpa? E é interessante que o arpista, quem toca harpa, ele não tem que ter um conhecimento só métrico de ritmo, ele tem que saber harmonia e principalmente melodia, e é um instrumento que exige de você muita sensibilidade. É igual o teclado quando vai ser dedilhado, não é atitude, é sensibilidade. Será que hoje, se você tiver que ter sensibilidade e compor um salmo ao Senhor, a sua vida, a sua atitude e as suas ações serão um salmo ao Senhor? Para finalizarmos, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas. Meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim e envolve-me com tua glória. Eu decidi viver para te adorar, para te adorar. Com todo o meu ser vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Você veio adorar a Ele? Eu te dei meu coração, te dei